Nessa videoaula, nós vamos apresentar então um pouquinho para vocês sobre como calcular o coeficiente de segurança, como determinar uma fórmula para calcular o coeficiente de segurança para o segundo quadrante da teoria de Coulomb-Moore, que é aplicada então para materiais frágeis. Tá? Então, a ideia é assim: nós sabemos que a teoria de Coulomb-Moore para materiais frágeis, ela é definida por essa curva envoltória azul. Se nós traçarmos os pontos SUT aqui em cima, SUT aqui, os SUCs, tensão de resistência à compressão, tensão de resistência à compressão aqui, e a tensão de resistência à tração aqui e aqui do material frágil, e se nós traçarmos linhas como essas aqui, nós estamos projetando nesse diagrama sigma 1, sigma 2, a teoria de Coulomb-Moore, aplicada a materiais frágeis. Tá? Só que essa teoria, né, nós temos que pensar no seguinte: nós, quando vamos resolver os problemas de engenharia, nós temos que resolver os problemas computacionalmente. E aí, nós precisamos de equações matemáticas para poder colocar no software, colocar no programa, no aplicativo e resolver o problema, né, rapidamente. Nós não podemos ficar horas e horas resolvendo um problema, né, dentro da empresa. Lá o tempo custa dinheiro, né, para alguém. E nós temos que resolver o maior número de problemas possíveis durante o nosso trabalho. Então, imagine, por exemplo, assim, ó, vamos pensar, eu tenho uma peça mecânica, tá? E essa peça mecânica, ela tem um ponto crítico, né? O ponto A ali é o ponto crítico. E esse ponto crítico, essa peça, ela é feita com um material frágil, é um material frágil, por exemplo, um ferro fundido, alguma coisa assim. E esse material frágil possui uma tensão SUT e uma tensão SUC de resistência à compressão e tração, que são as propriedades mecânicas do material. E essa peça, então, feita desse material, é sujeito lá no ponto A, ela é sujeita a um nível de tensão σx, o elemento infinitesimal, né? Σy, e as tensões τ, xy, que, quando calculadas, representam uma tensão principal σ1 e σ2, que são as tensões principais de trabalho. Tensões principais. Aí vem a pergunta: qual é o coeficiente de segurança dessa peça lá no ponto A, usando a teoria de Coulomb-Moore? Então, para fazer isso, nós temos que pegar esse ponto σ1 e σ2 e plotar na teoria e calcular o coeficiente de segurança. Então, vamos imaginar aqui que o meu ponto tenha dado algo assim. Imagine que a tensão principal deu menos, né, 200 megapascal e a tensão σ2 tenha dado 100 megapascal. Aí, traçando isso aqui no gráfico da teoria, σ1, aqui é 100, aqui é 200, menos 200. Esse é o σ1 da peça, né, do ponto de carga. E o σ2 seja esse, ó, σ2 igual a 100, positivo. Traçando o ponto de carga, nós verificamos que ele está no segundo quadrante, primeiro quadrante, segundo quadrante da teoria. E eu preciso calcular o coeficiente de segurança. Graficamente, nós podemos fazer tudo isso em escala gráfica, um gráfico em escala, e a gente sabe que a gente partindo da origem, traçando uma linha de carga, passando pelo ponto de carga. Quando essa linha de carga interseccionou a curva envolvente da teoria, nós, vamos vir aqui, calculamos essa coordenada de intersecção x. E aí, a partir do x dividido por σ1, nós calculamos o coeficiente de segurança por Coulomb-Moore. Só que fazer tudo isso graficamente demanda muito tempo,
né? E o resultado nem sempre é preciso, tá? E a gente tem que fazer com rapidez para otimizar o processo de cálculo. Então, muitas vezes, nós precisamos de uma fórmula que esteja, né, que forneça o resultado a partir, nós entramos com o sigma 1 e com o sigma 2, e a fórmula do Coulomb-More permite-me calcular rapidamente esse coeficiente de segurança, sem precisar fazer gráfico, plotar o gráfico e assim por diante. Então, o objetivo desse problema justamente é definir uma equação matemática que permita calcular o coeficiente de segurança para o segundo quadrante. Mas essa fórmula vai ser possível somente para o segundo quadrante. Ela não vai poder ser usada para o primeiro quadrante, nem para o terceiro e nem para o quarto quadrante. Se eu quiser calcular fórmulas para esses quadrantes, eu tenho que fazer o procedimento que eu vou fazer agora com vocês. Tá? Essa dedução matemática dessa forma. Tá? Então, assim, para nós deduzirmos, então, essa expressão da forma do coeficiente de segurança pela teoria de Coulomb-More, então vamos iniciar o problema dessa forma. Nós temos aí, então, o traçado da curva evolvente da teoria de More, da teoria de Coulomb-More. Tá? Ok? Coulomb-More. Ela é traçada, a curva envoltória é traçada passando essas retas pelo SUT do material aqui em cima, pelo SUC e pelo SUC aqui embaixo. A gente faz exatamente esse diagrama aí e traçamos a teoria. Tá? Bom, nós sabemos então, pessoal, que uma peça mecânica ela pode estar submetida a um nível de tensão sigma 1 e sigma 2, que depende das solicitações que a peça está submetida. E a partir desse sigma 1 e sigma 2, nós podemos traçar ali o ponto de carga no diagrama. Imagine que nesse caso, então, o ponto de carga esteja situado no segundo quadrante da teoria. A partir desse ponto de carga, para nós calcularmos o coeficiente de segurança, nós precisamos traçar uma linha reta que saia da origem, essa linha reta tem que sair da origem, passar pelo ponto de carga e cruzar o diagrama, né, da teoria de Coulomb-More. Ok? Bom, essa curva, né, quando traçar esse ponto, nós vamos ter que encontrar as coordenadas de intersecção dessa curva e aí, então, calcular o coeficiente de segurança. Se fosse graficamente, nós encontraríamos aqui o x, dividiríamos o x pelo sigma 1 e teria o coeficiente de segurança da peça. Tá? Observem, pessoal, que para nós calcularmos esse coeficiente de segurança, nós vamos precisar usar a álgebra linear, ou melhor, a geometria analítica. A linha vermelha é uma linha reta que passa pela origem. E a linha azul é uma linha reta que passa por dois pontos, pelo ponto 1 e pelo ponto 2. E a partir disso, nós vamos, a partir da intersecção de duas retas, nós vamos calcular o ponto de intersecção das duas retas, tanto o x como o y, e aí fazer a divisão x por sigma 1 e y sobre sigma 2 e calcularmos o coeficiente de segurança. Bom, a reta vermelha. A reta vermelha é uma reta que passa pela origem. Então, lá da geometria analítica, nós sabemos que uma reta que passa pela origem tem essa configuração aqui, ó, ax mais b. Tá? Onde A é a inclinação da curva. Ó. A inclinação da curva está associada com o A. E aqui nós temos uma linha reta, azul, que passa por dois pontos. Vamos definir que esse ponto aqui é o ponto 1 e esse ponto aqui é o ponto 2.
E uma equação que passa por dois pontos, para nós definirmos essa equação, a fórmula matemática dela ó, é essa aqui, ó. Y menos y1 é igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, que multiplica x menos x1. Da geometria analítica, essa é a equação de uma reta que passa por dois pontos. Equação da reta que passa por dois pontos. Por dois pontos. E essa vermelha é a equação da reta que passa pela origem. Pela origem. Nós vamos precisar, então, montar essas duas equações. E depois de montar essas duas equações, vamos ter, então, que achar a intersecção delas e calcular a variável x e y. E depois, então, o coeficiente de segurança. Então, essa curva aqui eu vou chamar de curva A. Curva A. E a azul, então, vou chamar de curva B. Precisamos achar a intersecção das duas retas, que é esse ponto aqui de intersecção das duas retas. Tá? Então, vamos começar aqui pelo seguinte. Ó. A curva A. Eu vou traçar inicialmente aqui. Ó. A curva A. Curva A. A equação da reta A, né? Ela é dada pelo seguinte, ó. Y igual a AX mais B. Como essa equação passa pela origem, o B é zero, pois passa pela origem. E aí a equação fica dessa forma, y igual a A vezes x. O A é a inclinação da curva, é a inclinação da reta. A é a inclinação da reta. E essa inclinação da reta, o A, é igual às variáveis, né? Σ2 dividido por Σ1. Então, a nossa equação ó, fica y igual a Σ2 sobre Σ1 vezes x. Essa é a primeira equação da curva A. A equação A da reta que passa pela origem. Ok? Agora, vamos para a curva B. Vou botar aqui, curva B. A curva B é uma equação que passa por dois pontos. Então, assim, eu vou recolocar ela aqui. Ó. Y menos Y1 igual a Y2 menos Y1 dividido por X2 menos X1, que multiplica X menos X1. Que é aquela equação que eu coloquei lá em cima. Deixa eu apagar um pouquinho aqui algumas coisinhas aqui. Ó. Vou apagar isso aqui, para não ficar tão poluído. Tá? Tá aí. Ó. O ponto 1, pessoal, o ponto 1 da reta azul, a reta azul passa pelo ponto 1 e pelo ponto 2. Então, o ponto 1, ele tem coordenadas x1 e y1. Essas são as coordenadas do ponto 1. E o ponto 2 tem coordenada x2 e coordenada y2.
Está aqui as coordenadas dele. Quais são essas coordenadas x1 e y1 do ponto 1? Ó, o x1 é o SUC. O x1 é o SUC. E o y1 é 0 aqui, ó. Lá no ponto 2, quais são as coordenadas x2 e y2, ó? x2, ó, o x2 está na linha, é esse ponto aqui, ó. x2 é 0. E o y2 é o SUT. Está aí os dois pontos. Vamos substituir na equação da reta que passa por dois pontos, agora os pontos x1, y1, x2 e y2. Então, vai dar o que aqui, ó? Y menos. O que é o y1? O que é o y1? Ó, y1 é 0. Aqui ele. Y1 é 0. Igual. Y2. Onde é que está o y2? Está aqui ele, ó. SUT. SUT menos y1. Quanto que vale y1? 0. Dividido por x2. Está aqui o x2, ó. 0 menos x1. SUC. Que multiplica x. X é x menos x1. x1, está aqui o x1. SUC. SUC. Tensão da resistência à compressão. Olha o que resulta aqui, então. Y igual, aqui é 0, 0, fica SUT dividido por menos SUC. Então, isso aqui fica negativo, SUC, que multiplica x menos SUC. Está aí a expressão da equação da reta que passa por dois pontos, que é ponto B. Agora vem o seguinte, pessoal. Se nós substituirmos, vejam, a expressão é y, aqui então, ó, é y igual a menos SUT sobre SUC vezes x menos SUC. E aqui eu tenho y igual a sigma 2 sobre sigma 1 vezes x. Como é que nós encontramos a intersecção das duas retas? A gente substitui uma equação na outra. Ó. Por exemplo, eu pego esse y aqui, ó, e largo ele aqui. Ó. Aí eu vou ter uma expressão somente em função de x e resolvo ela. Bom, aí vem o seguinte. Para achar a intersecção das duas retas, vamos substituir a equação A na equação B. Ou seja, vamos fazer isso aqui, ó, pegar o y, sigma 2, sigma 1x e largar nessa expressão aqui. Ó. Isso fica então o quê? Ó? Então, vai nos dar isso aqui, ó. Sigma 2 sobre sigma 1 vezes x é igual a menos SUT sobre SUC vezes x. O x aqui é o mesmo, tá? X é o mesmo. Mais SUT. Olha que eu vou voltar para trás aqui. Eu larguei a equação A, essa equação A,
larguei dentro da equação B, no lugar do y. Ó, menos sut vezes x menos suc. Está aqui ela. Vamos colocar o x em evidência. Então, ó, eu posso passar tudo isso aqui para o outro lado da igualdade. Ó. Fica σ2 sobre σ1, x. Aqui é negativo, ó, passa para o outro lado, fica positivo. Mais sut sobre suc vezes x igual a sut. Posso colocar o x em evidência. As duas expressões aqui têm o x em evidência. Tem o x. Então, eu posso colocar o seguinte, ó, que σ2 sobre σ1 mais sut sobre suc, tudo isso multiplica o x é igual ao sut. Opa, agora está em evidência o x. Mas agora, pessoal, eu posso fazer a divisão. O x é o sut sobre tudo isso aqui, ó, sobre essa expressão. Mas vamos colocar isso, abrir um pouquinho mais isso. Ó. σ1 e σ2, desculpe, σ1 e suc, existe aqui um mínimo múltiplo comum, que é σ1 vezes suc. Se esse é o mínimo múltiplo comum, σ1 vezes suc dividido por σ1 dá suc, vezes σ2 dá σ2 vezes suc. É isso? Ó, o mínimo múltiplo comum, σ1 suc, dividido por σ1 dá suc, vezes σ2 dá σ2 vezes suc. Fiz, então, σ1 vezes suc, dividido por suc, dá σ1, vezes sut agora, dá mais σ1 vezes sut. Tudo isso vezes x igual a sut. Então, ó, podemos colocar em evidência aí agora, colocar em vermelho, que vou isolar o x. X é igual ao sut dividido por tudo isso aqui, ó. σ2 vezes suc mais σ1 vezes sut, tudo isso dividido por σ1 vezes suc. Então, ó, achei a intersecção das duas retas, a variável x, intersecção das duas retas. Tá? Essa divisão, dá para nós abrirmos ela ainda? Vou puxar aqui para o ladinho. Né? Deixa eu colocar na nova. Nós sabemos que essa expressão, pessoal, também pode ser o seguinte, ó. O x é igual, então, sut, um valor inteiro é a mesma coisa dividido por 1, dividido por σ2 suc mais σ1 vezes sut, dividido por σ1 vezes suc. Então, ó, esse valor inteiro ele é a mesma coisa que dividido por 1. Então, isso dá uma fração. Essa fração dividido por essa fração aqui, resulta que x é sut vezes σ1 vezes suc, dividido por 1 vezes tudo isso aqui, σ2 suc mais σ1 vezes sut. Então, ó, agora deixando o x em evidência, x é igual a sut, que multiplica, vou colocar aqui o suc, que multiplica σ1 dividido por σ2 suc
mais sigma 1 SUT. Então, essa é a fórmula de intersecção das duas equações, da reta que passa pela origem e da reta que passa por dois pontos, x. Mas nós sabemos que o coeficiente de segurança ele é igual a x por sigma 1. Então, ó, o que acontece aí? Ó, o n vai ser igual SUT vezes SUC vezes sigma 1, dividido por sigma 2 vezes SUC mais sigma 1 vezes SUT. Tudo isso dividido por sigma 1. Isso aqui vai ser a mesma coisa do que SUT vezes SUC vezes sigma 1 em cima, dividido por sigma 1, que multiplica sigma 2 vezes SUC, sigma 1 vezes SUT. Tudo parece meio óbvio aqui, né, pessoal? Tá? Mas é para não pular nenhum passo aí, tá? Observem agora, pessoal, que nessa última equação nós podemos cortar sigma 1 e sigma 1. E aí a fórmula N fica a seguinte, ó. SUT vezes SUC, dividido por sigma 2 vezes SUC, mais sigma 1 vezes SUT. Essa vai ser a expressão que nós vamos utilizar, tá, para calcular o coeficiente de segurança no segundo quadrante da teoria de Coulomb-Moore. Então, se o meu nível de tensão está no segundo quadrante, eu posso usar essa fórmula matemática aqui para calcular o coeficiente de segurança. Aí nós podemos já passar essa fórmula num programa computacional para resolver automaticamente isso. Então, ó, se o meu ponto de carga estiver aqui no segundo quadrante, a fórmula que eu uso para o coeficiente de segurança de Coulomb-Moore é exatamente essa aqui. Tá? Então, rearranjando a fórmula aqui, tá? Reorganizando a fórmula, como é apresentado nos livros, então, tá? O coeficiente de segurança, então, N por Coulomb, só botar Coulomb-Moore por Coulomb-Moore é igual a SUT vezes SUC dividido por, só aqui a alteração, SUC vezes SUT, desculpe. Os livros apresentam assim, ó, SUT vezes sigma 1 mais SUC vezes sigma 2. Só rearranjei aqui embaixo, ó, na forma como os livros apresentam. Eles apresentam nessa situação aqui, ó, tá? Que é exatamente essa anterior aqui, ó. Só que eu coloquei na ordem primeiro o sigma 1 aqui embaixo, depois o sigma 2. Que é exatamente essa forma aqui. Para o segundo quadrante. Só vale para o segundo quadrante. Tá? Então, posso usar essa fórmula agora para calcular o coeficiente de segurança. Tá? E é essa fórmula que vocês vão usar
na vida profissional de vocês, né? Não vão estar deduzindo a todo momento essas coisas. Essas coisas a gente deduz em aula aqui e depois acaba utilizando posteriormente. Então, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, aqui, vamos pensar, um material qualquer. Vamos imaginar aqui, ó, que o meu material, vamos imaginar o seguinte, ó, o meu material, ele tenha um SUT de 300 megapascal. E vamos imaginar que o SUC dele, vamos colocar igual, menos 300 megapascal. Tá? A resistência à tração é igual à compressão para esse material aqui. Tá? Só por exemplo, nem sempre são iguais as resistências de tração e compressão. Vamos imaginar que o meu ponto de carga aqui, ó, seja sigma 2 igual a 75 megapascal e o meu sigma 1 seja menos 50 megapascal. Qual o coeficiente de segurança dessa peça por Coulomb? Então, ó, já sabemos o seguinte: o ponto de carga está no segundo quadrante. Se está no segundo quadrante, eu posso usar essa fórmula. N SUT vezes SUC sobre SUT vezes sigma 1 mais SUC vezes sigma 2. N igual SUT 300. Quanto de megapascal? SUC menos 300 vezes menos 300 dividido por SUT 300 vezes sigma 1, que é menos 50. Mais SUC, aqui é SUC, né? SUC menos 300 vezes sigma 2. Sigma 2 é 75. Quanto é que vai dar esse resultado aqui, ó? M. Vou fazer ele na calculadora, coloquei todos os valores agora. Aqui vai dar 300 vezes 300, vai dar 9.000. Vamos ver. 300 vezes 300, 90.000. Menos 90.000. Tudo está em megapascal ao quadrado. Não vou colocar a unidade aqui, tá? Dividido por 300 vezes menos 50. 300 vezes 50 dá menos 15.000 aqui embaixo. Mais menos 300 vezes 75. 300 vezes 75. Deu? Mais, o negativo fica mais menos 22.500 megapascal. 300 vezes 75. Negativo com negativo soma, fica N igual a menos 90.000 dividido por 15.000 mais 22.500 mais 15.000 dá 37.000, negativo, né? Menos 37.500 megapascal, né? Tudo isso megapascal ao quadrado vai dar, né? Porque aqui é megapascal vezes megapascal vai dar megapascal ao quadrado, né? Então, isso aqui dá megapascal ao quadrado, megapascal ao quadrado. Simplifica tudo isso, fica N igual. Isso vai para X. 90.000 dividido por X. Coeficiente de segurança 2,4. Então, o coeficiente de segurança por Coulomb more é de 2,4 para essa peça aí, por exemplo. Então, a partir da fórmula,
nós podemos calcular agora o coeficiente de segurança rapidamente, sem usar o gráfico mais. Tá? Então, o propósito de fazer essas deduções, tá, é justamente isso: definir uma equação matemática para facilitar o cálculo de vocês. Por que eu fiz essa dedução? Gente, eu fiz essa dedução porque vocês não vão encontrar isso pronto para tudo. Vocês vão encontrar, por exemplo, para uma teoria ou para outra, essas formas prontas. E para outros casos, vocês não vão encontrar isso pronto. Vocês vão ter que fazer na mão um dia para calcular essas formas para poderem usar nos programas de vocês. Só por isso. Tá? Vocês vão encontrar para uma teoria, para outra, mas nem para todos vocês vão encontrar. Mas vocês têm que saber como isso é obtido. Porque talvez vocês vão ter que fazer, em algum momento, esse cálculo vocês mesmos. Tá bom? Então, esse é o objetivo desse exercício. Calcular esse coeficiente de segurança aí. Tá? Ok? Bom, obrigado por ter assistido essa aula, então, né? E espero que todos tenham entendido, então, esse procedimento de cálculo aí.